Se a sua autoestima sobe e desce ao ritmo de likes, olhares e aprovações, o problema não é a crueldade do mundo, mas a fragilidade de um eu colado na persona, a máscara social criada para pertencer, que protege na superfície e fragiliza no núcleo, porque não é você por inteiro, apenas a sua vitrine controlada para o olhar alheio. Na psicologia analítica, Jung não propõe lapidar essa máscara, e sim atravessá-la rumo à centralidade do self, reorganizando o ego ao redor de um centro psíquico mais amplo e estável, que contém, integra e dá sentido ao conjunto da experiência consciente e inconsciente. Sem esse reordenamento, cada crítica encosta numa ferida antiga e aciona projeções. Não dói pelo que disseram agora, dói porque confirmam inseguranças não metabolizadas, que seguem pedindo aprovação externa como se fosse oxigênio psíquico. Amor próprio robusto na chave junguiana não é mantra performático nem casca de arrogância, mas uma quietude que nasce do reconhecimento da totalidade, luz e sombra, e do esforço contínuo para que o ego sirva ao self, em vez de defender imagens idealizadas de si. Essa trajetória é a individuação, processo vitalício de síntese no qual conteúdos reprimidos, complexos autônomos e polaridades internas são mapeados, nomeados e integrados, liberando energia psíquica antes aprisionada em sintomas, compulsões e vínculos repetitivos. Quando essa energia retorna ao centro, a necessidade de validação perde força, e relações disfuncionais deixam de ressoar, porque a identidade passa a se nutrir de coerência interna, não de aplausos circunstanciais. O passo inaugural é a confissão, admitir máscaras, auto-engano e as traições sutis aos próprios valores feitas para caber, porque só se transforma o que é iluminado pela consciência simbólica, e a negação perpétua o mesmo roteiro sob novos cenários. Depois vem a iluminação, observar padrões que se repetem, atração por indiferença, medo de abandono, sabotagem no auge, nomear os complexos que os organizam e reconhecer quais gatilhos externos funcionam como iscas para as próprias feridas. Segue a educação. Treinar limites claros, escolher autenticidade em vez de aprovação, reduzir comparações e praticar atos diários que reancorem o valor em compromissos com o próprio centro. Uma pedagogia do self, não da persona. Com maturação, emerge a transformação. O juízo alheio perde poder de decreto porque o eixo interno se adensa, e o ego aprende a curvar-se ao self sem se quebrar, como uma árvore com raízes profundas que enfrenta ventos sem tombar. Integrar a sombra é decisivo, porque nela não vive apenas o pior de você, mas também potência não desenvolvida que, quando reconhecida, devolve vitalidade, coragem e discernimento para escolher vínculos e contextos que sustentem a sua individuação. A comparação, por sua vez, envenena o processo ao deslocar você da própria senda singular e trocar coerência por corrida de vaidades, enquanto a solidão consciente vira laboratório de escuta simbólica, sonhos, sincronicidades e imagens que revelam direção e correções de rota. Limites psicológicos são membranas seletivas, não muros. Deixam entrar o nutritivo e mantêm fora o tóxico, e cada sim dito ao que te fortalece, e cada não dito ao que te corrompe, engrossa a coluna do seu amor próprio encarnado no cotidiano. Existe também um ajuste de postura nos relacionamentos. À medida que a individuação avança, a necessidade de completar-se no outro vira interdependência escolhida, e dinâmicas de manipulação perdem o fascínio porque não encontram mais fenda para se ancorar em carências não admitidas. Essa mudança não nasce de discurso motivacional, mas de um realinhamento estrutural onde o valor deixa de ser moeda social e torna-se princípio organizador. Menos plateia, mais eixo, menos performance, mais presença. O paradoxo observado por Jung é que quanto menos se precisa de aprovação, mais respeito orgânico se atrai. Não por imposição, mas pela integridade que irradia de um centro que se sabe suficiente e permanece aberto ao outro, sem se dissolver nele. Desafio prático do bloco. Escreva sua confissão listando 3 máscaras recorrentes e 3 autotraições que você cometeu para ser aceito.
Mapeie 2 padrões que se repetem em vínculos ou trabalho e associe-os a um complexo provável. Defina 2 limites inegociáveis para esta semana e um ato diário de autenticidade que troque aprovação por coerência, registrando simbolicamente sonhos ou sinais que emergirem nesse período. Amor próprio inabalável é efeito de eixo interno, não de frases de efeito, e consolidá-lo exige uma rotina que alinhe consciência, corpo, emoção e símbolo ao redor do self como centro organizador da totalidade psíquica. Na tradição junguiana, esse alinhamento se chama individuação, um processo vitalício que integra conteúdos conscientes e inconscientes, reduz a tirania da persona e diminui a força dos complexos que sequestram escolhas e relações. Quando esse processo vira hábito concreto, críticas perdem o poder de decreto porque o valor passa a emanar do centro, e não do reflexo alheio. Vigília simbólica matinal. 5:10 Minamaraminuna. Acorde e registre 2 a 3 elementos de sonhos, imagens espontâneas ou sincronicidades recentes sem julgar, pois essa escuta cria ponte ativa com o inconsciente e treina a função transcendente, que integra opostos e abre novas saídas para conflitos recorrentes. O gesto é simples, mas neurológica e simbolicamente denso. Ao nomear imagens e afetos logo cedo, você desloca a mente da performance para a presença e convida o self a participar da agenda, não apenas o ego produtivo. Esse registro alimenta um repositório de símbolos que, com o tempo, revelam padrões, orientam decisões e oferecem correções de rota menos reativas. Confissão breve e foco do dia. 3 Malframing. Escreva uma confissão de uma frase sobre a máscara que ameaça dominar hoje. Isso agradar, controlar, competir. E declare o foco que preserva sua coerência, pois só se transforma o que a consciência nomeia. Essa microconfissão previne a fusão com a persona e devolve a você a escolha de responder em vez de reagir, desarmando repetições automáticas de complexos. O foco é um critério simples para priorizar o que é nutritivo e dizer não ao que é tóxico, o que fortifica limites e o amor próprio aplicado. Limites inegociáveis em ação. 2 atos. Selecione um limite para sustentar no dia e um convite tóxico para recusar, lembrando que limites não são muros, mas membranas seletivas que preservam integridade e energia psíquica. Honrar um limite altera o campo das relações e recalibra o respeito, porque interrompe dinâmicas de projeção que dependem da sua conivência silenciosa. A repetição diária dos limites treina o corpo a reconhecer segurança e a mente a não buscar aprovação como moeda de sobrevivência. Atos de autenticidade. Um microato antes do almoço. Pratique um ato pequeno e objetivo que troque aprovação por coerência, como expressar uma discordância respeitosa, propor um ajuste justo ou dizer não a um pedido desalinhado. Esse treino desloca o valor do olhar externo para o eixo interno e, ao longo das semanas, muda a anatomia da sua autoestima por experiência, não por sugestão. A autenticidade é pedagógica. Ensina ao sistema nervoso que é possível sobreviver sem a antiga muleta de agradar para pertencer. Integração de sombra em tempo real. Prática de 90 segundos. Ao perceber gatilho emocional, raiva, ciúme, inferioridade, interrompa, respire, nomeie a emoção e pergunte: o que em mim isso toca? Convertendo a projeção em material de trabalho. A regra é observar sem atuar, compreendendo que a sombra inclui potenciais não desenvolvidos e que, ao integrá-los, você recupera poder e escolha. Essa microprática enfraquece o circuito reativo e interrompe a repetição de relações que espelham a ferida que você evita olhar. Imaginação ativa curta. 5-8 Min. Crie um espaço diário para dialogar, com olhos fechados e respiração calma, com uma imagem interna surgida do dia, uma figura, um lugar, um símbolo, permitindo que o material inconsciente surja e seja depois confrontado e relativizado pela consciência. A imaginação ativa não é fantasia solta,
mas um método para irrigar a mente consciente com o inconsciente e apoiar a função transcendente que reconcilia opostos. Passo-chave da individuação. Encerrar com um pequeno gesto concreto, desenho, frase, ajuste de agenda, ancora a imagem no cotidiano, evitando que o insight fique etéreo. Revisão noturna com métrica, 3-5 min. Antes de dormir, registre 3 itens: um limite honrado, um lugar onde a persona venceu e uma intenção de reparo para amanhã, criando um ciclo de aprendizado contínuo em vez de culpa. Anote também uma semente simbólica do dia: sonho, imagem, coincidência, fortalecendo o diálogo com o inconsciente e a centralidade do self. Use uma escala simples, 0-2, para cada etapa do protocolo e acompanhe a evolução semanal, trocando perfeccionismo por consistência. Por que esse protocolo funciona? Ele ativa 3 alavancas da psicologia analítica no cotidiano: consciência simbólica, integração gradual da sombra e alinhamento ego-self mediado por limites e escolhas autênticas. Ao repetir essas práticas, a força dos complexos diminui, porque perde-se a fusão com a persona e ganha-se discriminação entre gatilho, afeto e ação. O resultado é um amor próprio que se mede em presença, não em aprovação, e que sustenta relações de interdependência madura, não de carência. Desafio. Implemente o protocolo por 7 dias e, ao final, escreva uma página sobre o limite mais difícil de sustentar, a projeção mais recorrente e o símbolo mais vivo que apareceu, decidindo um ajuste para a próxima semana. Quando a crítica de alguém te desmonta, quase nunca é sobre a pessoa ou sobre a frase dita. É sobre a sutura mal feita em uma ferida antiga que ainda pede reconhecimento e cuidado. Se a persona tenta apagar a dor pela performance, a sombra exige integração pela verdade. E verdade, nesse contexto, é dar nome aos afetos, aos padrões e aos papéis que você encena para sobreviver. A partir daqui, amor próprio deixa de ser conceito e vira método. Mapear gatilhos, reescrever papéis e reconciliar, no corpo e na agenda, o que você já sabe intelectualmente, mas ainda não pratica. Ideia central. A sombra não é o pior de você, é o que você ainda não assumiu como seu. Medos, raivas, impulsos, vulnerabilidades, mas também coragem, potência, assertividade e desejo não autorizados. Negar a sombra te torna refém de projeções. Você passa a ver fora aquilo que não tolera dentro, e fica tentando consertar pessoas e cenários para não precisar se transformar. Integrar a sombra é converter reatividade em escolha e carência em centro. É a ponte concreta entre individuação e amor próprio que não pede licença. Porque dói porque toca a autoimagem. E autoimagem é investimento de anos. A persona foi construída para que o mundo te aceite. Só que o preço de ser amado pela máscara é não se sentir amado por inteiro. E quem não se sente inteiro, terceiriza a régua do próprio valor. A dor é um pedido de atualização. Ou você atualiza a imagem que tem de si, ou continuará terceirizando seu eixo a cada comentário, olhar ou silêncio alheio. Mapa da sombra. Inventário em 3 camadas. Gatilhos. Liste 10 situações específicas que te desorganizam. Ser ignorado, atraso em respostas, comparação com rivais, ordem sem contexto, ironia em público. Ao lado, registre a emoção primária, raiva, medo, vergonha, e a sensação corporal, aperto no peito, calor no rosto, nó no estômago. Papéis. Identifique os papéis que você veste nesses gatilhos: agradador, controlador, salvador, justiceiro, invisível. Escreva qual ganho secundário cada papel promete: pertencer, evitar conflito, sentir-se superior, e o custo real: ressaca emocional, ressentimento, perda de respeito. Feridas. Conecte gatilho e papel a uma ferida raiz provável: abandono, rejeição, humilhação, impotência, injustiça. A regra é escolher uma, mesmo com dúvida, para poder intervir no ponto certo. Protocolo 3 das 3 de gatilhos. Treino diário. Antes,
Defina 3 gatilhos que provavelmente aparecerão hoje e planeje uma resposta-alvo para cada um. Se houver ironia, respiro, nomeio o fato e proponho conversa privada. Se atrasarem, reafirmo o limite e proponho novo prazo. Quando o gatilho surgir, execute o ciclo de 90 segundos. Pare, respire pelo nariz, nomeie a emoção em voz baixa, sinta o corpo, e só então haja conforme a resposta-alvo. Depois, anote 3 linhas sobre o que funcionou, o que te puxou de volta para o papel antigo e o microajuste para a próxima vez. Repetido por 7 dias, isso cria aprendizado somático, não apenas mental. Contratos relacionais, regras de jogo explícitas. Amor próprio sem limites vira discurso. Limites sem contrato viram guerra. Escolha 2 relações importantes e proponha contratos simples. Como vamos discordar? O que é desrespeito para cada um? Qual é o canal para feedback? Qual é o prazo de resposta aceitável? O contrato funciona como antídoto para jogos implícitos e arma silenciosa da persona. Ao expulsar o não dito, você reduz projeções e dá um lugar claro para a verdade aparecer sem explosão. Exposição guiada à autenticidade. Fisiologia a favor. A sombra se sustenta em memória corporal. O corpo lembra que dizer não é perigoso. Por isso, a autenticidade precisa ser treinada como musculatura, em doses graduais. Defina uma escada de 5 degraus, do mais fácil ao mais desafiador. Exemplo 1. Corrigir um microerro em reunião. 2. Pedir contexto antes de aceitar tarefa. 3. Discordar com respeito. 4. Recusar um convite desalinhado. 5. Propor uma nova regra. Execute um degrau por semana até que a descarga fisiológica caia pela metade. Esse é o sinal de que o sistema aprendeu que é seguro viver sem a muleta da aprovação. Ritual de restituição. Reparar sem drama. Quando a persona vencer, vai acontecer, repare rápido. 1. Reconheça o que fez e por quê. 2. Restitua a si mesmo um ato de coerência naquele mesmo dia, um limite, uma conversa, um ajuste de agenda. 3. Se necessário, faça uma reparação relacional objetiva, pedido de desculpa claro, sem auto-justificativa e com proposta concreta de como fará diferente. Reparar rápido evita a espiral de culpa e instala uma cultura interna de responsabilidade adulta, a única que sustenta amor próprio estável. Ferramentas de campo. Diário de projeções. Ao notar irritação excessiva, pergunte: o que dessa pessoa existe em mim de forma reprimida ou exagerada? Escreva sem censura e escolha um micromovimento para reintegrar esse traço de forma saudável. Frases âncoras situacionais. Posso escolher responder depois. Minha verdade vale mesmo sem consenso. Limites protegem a relação. Não preciso vencer esta cena para honrar minha história. Âncora física. Uma respiração, 4-6. Inspira 4, expira 6. Por 2 minutos antes de conversas difíceis, porque um corpo seguro autoriza uma voz verdadeira. Métrica e sinais de progresso, D7. Quantidade de vezes em que você sustentou o limite que prometeu. D14. Queda na intensidade dos gatilhos, 0-10. E na latência de recuperação após um incidente. D21. Redução de conversas mentais repetitivas e aumento de conversas diretas curtas e respeitosas. D28. Realocação de tempo, menos gestão de dano, mais criação e estudo, e sensação de paz após não bem colocado. Desafio. Implemente o protocolo 3x3 por 7 dias. No dia 8, escreva uma página com o gatilho mais recorrente, o papel que você mais veste, a ferida raiz mais provável, um contrato relacional que precisa ser proposto e o próximo degrau da sua escada de autenticidade. Em seguida, agende a conversa do contrato e execute o próximo degrau em 72 horas. Seu critério de vitória não é perfeição, é consistência. Amor próprio é o que você repete quando ninguém está olhando. A etapa agora é consolidar quem você é para além de papéis e expectativas, usando símbolos pessoais, imaginação ativa e um framework de decisão que alinha escolhas ao self, não à persona ou ao complexo do momento.
Individuação é ao mesmo tempo descoberta e construção. Descobre-se o núcleo que sempre esteve lá e constrói-se uma vida coerente com ele, reduzindo a oscilação da autoestima diante do olhar externo. Símbolos pessoais. O idioma do self. Na psicologia analítica, símbolos não são enfeites poéticos, são a linguagem pela qual o inconsciente orienta a consciência e propõe sínteses entre opostos que o ego sozinho não consegue resolver. Sonhos, imagens recorrentes, sincronicidades e figuras arquetípicas funcionam como setas do self. E quando você os registra e trabalha com eles, ganha bússola interna para decidir sem se vender pela aprovação. Criar um léxico de símbolos pessoais evita que você repita padrões por automatismo e transforma afeto bruto em direção prática. Imaginação ativa. Conselho do self em 12 minutos. Preparação. Sente-se, respire 2 minutos, recorde um símbolo recente, sonho, imagem, cena que ficou ecoando, e permita que ele entre na cena interna sem controlar o roteiro. Diálogo. Faça perguntas curtas ao símbolo. O que você quer me mostrar? Qual ação concreta hoje? E escreva, sem censura, as respostas que surgem, mantendo a atenção no corpo. Confronto. Traga a consciência crítica ao final e teste a orientação com critérios de realidade, propósito e limite, para evitar literalismos mágicos. Selo. Conclua com um gesto concreto de 5 minutos, mensagem, ajuste de agenda, pedido de contexto, recusa elegante, ancorando o insight na vida real. Registro. Documente data, símbolo, conselho e ação. Com o tempo, padrões ficarão evidentes e decisões se tornam mais serenas e firmes. Framework de decisão. Eixo para escolhas difíceis. Essência. Essa decisão me aproxima ou me afasta do que sei ser meu centro mesmo que doa? Se afasta, a resposta padrão é não. Integração. Qual parte da minha sombra quer decidir por mim agora? Fuga, vaidade, controle. Nomear reduz a chance de projeção, governar a escolha. X, troca. Qual preço objetivo pago se digo sim e qual preço pago se digo não? Amor próprio lida com trocas conscientes, não com impulsos automáticos. Orientação. Qual foi o último símbolo, sonho associado a esse tema e o que ele pediu de ação concreta? Traga o conselho do self para a mesa. Filtro de relacionamentos e ambientes. Coerência antes de carisma. Relacionamentos e contextos que reforçam persona e complexos corroem o eixo, mesmo parecendo oportunidades. E distinguir encanto de coerência evita recaídas disfarçadas. Use 3 critérios de corte. Respeito a limites explícitos, capacidade de feedback sem humilhação e interesse genuíno pela sua individuação, não pelo seu papel social. Se 2 desses 3 faltarem de forma repetida, trate como ambiente de risco psíquico e planeje saída gradual ou recontração com contratos claros. Propósito mínimo viável. PMV. Direção antes de escala. Propósito. Aqui, não é slogan. É um conjunto de valores em ação que organiza a semana, a agenda e os nãos que protegem o que importa, começando pequeno e verificável. Construa um PMV com 3 eixos. Valor mestre, esmorz, honestidade. Entrega semanal mínima, 5 horas de estudo, produção alinhada. E um limite que sustenta a entrega, sem reuniões fora de escopo à noite. Revisões quinzenais servem para calibrar escopo, não para abandonar a direção. Consistência gera confiança interna e paz, o solo do amor próprio. Proteção antivírus psíquico, prevenindo recaídas. A recaída quase sempre começa em comparação silenciosa, pequenas concessões de limite e retorno a ambientes de alto brilho, baixa coerência, e reconhecê-la cedo permite intervenções leves. 3 antídotos imediatos. Pausa respiratória 4, 6 antes de responder convites, checagem pelo eixo e consulta a um símbolo recente por imaginação ativa curta. Se ainda houver ambivalência, adie 24 horas, assuma um compromisso público mínimo. Te respondo amanhã.
e peça contexto adicional retirando a decisão do impulso. Métricas que importam, sinais de eixo. Latência de recuperação. Tempo para voltar ao centro após gatilhos. Cair é humano. Voltar rápido é treino do self. Taxa de limites honrados. Semana. Indicador de amor próprio encarnado. Não discursivo. Densidade simbólica útil. Símbolos, sonhos registrados, que resultaram em ações concretas na agenda. Redução de comparações e ruminações. Menos teatro mental, mais conversas diretas curtas com contratos claros. Desafio do bloco, 72 horas. Escolha um símbolo recente. Faça uma sessão de imaginação ativa de 12 minutos. Extraia um conselho operacional e cele uma ação de até 15 minutos hoje. Aplique o eixo em uma decisão pendente e registre o raciocínio, incluindo qual sombra tentou decidir e como você ajustou a resposta. Redija um contrato relacional de uma página com alguém-chave, limites, prazos, feedback e respeito, e agende a conversa em até 72 horas. Sistema semanal de sustentação, revisão de complexos, blindagem de agenda, energia e protocolos de saída. A partir daqui, o que decide se você estabiliza um amor próprio maduro não é mais o que sabe, é o que repete. Um sistema semanal transforma a individuação em hábito, cria previsibilidade para rever complexos, protege tempo para o que nutre seu eixo e estabelece rotas claras de saída de ambientes que corroem seu centro. O objetivo é simples e exigente: diminuir a quantidade de decisões ao longo do dia, porque as decisões vitais já foram tomadas no começo da semana. Revisão de complexos. 30-40 mínimo à semana. Varredura de eventos. Liste 3 episódios em que você reagiu acima do necessário. Ciúme, irritação, inferioridade, urgência de agradar. Escreva o que aconteceu, o que sentiu no corpo e qual papel entrou em cena: agradador, controlador, justiceiro, invisível. Nomeação do complexo. Associe cada episódio a uma ferida raiz provável: abandono, rejeição, humilhação, impotência, injustiça. Não busque perfeição. Escolha a mais provável. O que não se nomeia, governa. Antídoto prático. Para cada complexo, estabeleça uma ação de reconciliação para a semana. Limite claro com prazo. Conversa direta sem explicação excessiva. Pedido de contexto antes de aceitar demandas. Microato de autenticidade. Reescrita de roteiro. Reformule a crença automática que disparou a reação. Se eu disser não, perco amor. Vira. Limites protegem vínculos e preservam meu valor. Scorecard. Atribua 0 e 2 para consciência. Percebi cedo. Escolha. Mudei a resposta? E reparo. Corrigi no mesmo dia? Some os pontos ao final da semana. O número não é para vaidade, é para calibrar o treino. Blindagem de agenda. Planejamento de 45-60 minutos ou semana. Primeiro o centro. Defina 3 compromissos âncora da semana. Estudo, produção alinhada, treino, sono, relação-chave. E bloqueie-os no calendário como não negociáveis. O resto se organiza ao redor, não por cima. Regra 70-20-10. 70% do tempo em construção, trabalho profundo, saúde, vínculos nutritivos. 20% em manutenção, reuniões, obrigações. 10% em improviso, margem para a vida real. Sem margem, qualquer imprevisto consome o que sustenta seu eixo. Janelas de decisão. Crie 2 blocos fixos na semana para responder a pedidos e convites. Fora dessas janelas, respostas padrão são recebido e te retorno na janela de X. Isso te salva de decisões sob emoção. Bloqueios vermelhos. Identifique horários, pessoas e contextos de maior risco psíquico, comparação, fofoca, pressa. E insira bloqueios preventivos. Não abrir redes até X, sem reuniões com tema IRIPO antes de Z, sem última checada após horário N. Critério, eixo, nos compromissos. Aceite ou recuse com base em essência. Aproxima do seu centro. Integração. Qual sombra quer decidir? Troca. Qual preço consciente? E orientação. O que seus símbolos recentes apontam?
Decisão difícil se resolve com critério, não com humor. Rituais de energia, diário, curtos e cumulativos. Sono. Regularidade de horário, vence quantidade variável. Acorde e durma nos mesmos horários 5 dias por semana. Amor próprio cansado vira concessão. Corpo. Treino de força, 2, 4, semana, e caminhada diária para reduzir ruminação. Corpo seguro, autoriza a voz verdadeira. Respiração, aterramento. 2 pausas 4, 6 por dia. Inspira 4, expira 6 por 2, 3 minutos, antes de conversas difíceis ou decisões de alto impacto. Jejum de estímulos. 90 minutos iniciais do dia sem redes. O que alimenta sua cabeça alimenta seus sentimentos. Solidão nutritiva. Bloco de 30 a 60 minutos semanais para olhar símbolos, sonhos, imagens, sincronicidades, escrever e ajustar rota. A bússola não aparece no barulho. Protocolos de saída de ambientes corrosivos. Plano de 30 dias. Sinais de alerta. Limites não respeitados após contrato. Feedback com humilhação. Glamour alto. Coerência baixa. Chantagem sutil. 3 sinais recorrentes configuram risco. Degrau 1, dias 1, 7. Recontração. Estabeleça ou reforce contrato claro, o que é respeito, prazos, canal de feedback. Se houver violação repetida, siga adiante. Degrau 2, dias 8, 14. Redução de exposição. Tire do seu calendário o que não é essencial. Transfira responsabilidades que não exigem sua presença e limite contato fora dos canais acordados. Degrau 3, dias 15 e 21. Substituições. Ative alternativas. Novos clientes, grupos, rotas, para não negociar princípios por medo do vazio. Degrau 4, dias 22 e 30. Saída limpa. Comunicação objetiva, cordial e curta, sem justificativas extensas nem contra-ataque. Pós-cuidado, ritual de restituição. Sono, treino, conversa com o mentor, revisão de aprendizados. Scripts de comunicação. Para manter a qualidade do que entrego, preciso de X e Y. Se não for possível, seguimos caminhos diferentes com respeito. Curto, claro, adulto. Alianças que sustentam o eixo mentor. Alguém que te diga o necessário, não o agradável. Encontro quinzenal com pauta. Padrões, limites, próxima alavanca. Par de responsabilidade, check-in semanal de 20 minutos com perguntas fixas. Qual limite honrei? Qual evitei? Qual símbolo guiará a semana? Grupo pequeno. 3 ou 5 pessoas com contratos de confidencialidade, foco em prática e zero vitimização. Exposição e cobrança na medida certa aceleram maturidade. Métricas semanais que importam. Limites honrados, semana. Meta mínima, 7. Decisões eixo, aplicadas. Meta, 5+. Densidade simbólica útil. Símbolos, sonhos que viraram ação, 2, 3. Latência de recuperação após gatilho. Meta, cair menos, recuperar mais rápido. Horas de construção 70, 20, 10. Meta, 65% em construção. Microvitórias diárias, 3 por dia, registradas. Modelo de agenda, exemplo. Domingo noite, revisão de complexos, planejamento e bloqueios. Segunda, amanhã. Bloco profundo, janela de decisões. Quarta tarde, solidão nutritiva, imaginação ativa curta. Sexta, manhã. Manutenção, contratos, saídas limpas quando necessário. Sábado, revisão leve, celebração de microvitórias, ajuste fino. Desafio, 7 dias. Sem mexer no resto, instale. Revisão de complexos no domingo, 2 bloqueios vermelhos, uma janela de decisão, 2 limites inegociáveis e um ritual de solidão nutritiva. Registre diariamente microvitórias, uma projeção revertida e uma decisão tomada pelo eixo. Ao final de 7 dias, escreva uma página respondendo: qual complexo mais apareceu? Qual limite mais te protegeu? E qual ambiente precisa do protocolo de saída em 30 dias? Você não perde o eixo só quando é atacado. Perde também quando se seduz com o brilho que alimenta a persona e enfraquece seu centro.
A comparação é o atalho mais rápido para roubar energia da sua individuação, e a busca de aprovação é a droga leve que vira dependência sem que você perceba. Blindar-se não é virar ermitão. É redesenhar o ecossistema de estímulos, decisões e recompensas para que seu valor deixe de oscilar conforme curtidas, convites e palcos. Este bloco organiza um protocolo de blindagem em 4 pilares: dieta de estímulos, redesenho de feeds, experimentos de visibilidade, ausência e design de reputação silenciosa. O objetivo é simples e exigente: trocar ansiedade por eixo, exibicionismo por entrega e aplauso por autoridade real. Dieta de estímulos. 7 a 14 dias. Seu ambiente decide por você antes do seu sim. Durante esse período, corte a exposição matinal às redes e notícias por 90 minutos. O primeiro input do dia deve vir de você. Diário, revisão de símbolos, treino, não do mundo. Defina janelas fixas de checagem, por exemplo, 12 a 18 horas, e responda fora delas apenas a emergências reais. A maior parte do que parece urgente é só ansiedade social com roupa de importância. Aplique a regra 1 in 2 out. Ao adicionar um canal, remova 2 pouco nutritivos. Reduza notificações a 3 categorias: trabalho crítico, família e compromissos de saúde. O resto entra em triagem manual, no horário certo. Uma dieta de estímulos não é castigo, é higiene mental. Sem arejar a mente, você confunde barulho com relevância e vive reativo. Redesenho de feeds. Seu feed é um algoritmo da sua sombra. Ele aprende seus gatilhos e te oferece comparações sob medida. Faça uma varredura bruta. Silencie. Deixe de seguir ou filtre contas que disparam vaidade, inveja, raiva performática ou desejo de palco. Promova contas que informam, educam, elevam o padrão de prática e te lembram do seu propósito, não da sua persona. Crie listas temáticas: estudo, mercado, mentores, inspiração de ofício. Consulte cada lista em horários predeterminados e nunca role a home como entretenimento. Avalie mensalmente quais perfis aumentam ruminação e quais geram ação de qualidade. Mantenha só os que viram atitude. Lembre, não se treina a mente para o eixo bebendo água salgada de comparação. Você se fortalece quando nutre a cabeça com referências que cobram prática, não fantasias. Experimentos de visibilidade, ausência. Aprenda a usar o silêncio como ferramenta estratégica. Por 30 dias teste uma política de visibilidade mínima viável. Publique apenas o que for entrega real, processo relevante ou ensinamento testado, e evite postagens de vaidade que só inflam a persona. Estabeleça um teto de interações por plataforma e um piso de trabalho profundo por dia. Se o piso não foi cumprido, o teto vira 0. Programe respostas assíncronas e previsíveis. Ser sempre disponível é perder a própria agenda. Na semana 2, introduza janelas de ausência pública, por exemplo 48 horas, para observar a ansiedade de sumir e reeducar o sistema nervoso a existir sem palco. Use o tempo liberado para reforçar o que ninguém vê, mas todos sentem: estudo, treino, escrita, construção. Visibilidade sem substância cobra juros. Ausência com substância cobra respeito mais tarde. Design de reputação silenciosa. Reputação forte não se constrói pedindo respeito, mas entregando valor sob consistência. Defina seus pilares: competência, o que você entrega com qualidade; coerência, como decide e sustenta limites; caráter, como age sob pressão e quando ninguém vê. Converta cada pilar em rituais verificáveis. Relatório frio semanal de entregas, para você e, quando apropriado, para aliados. Prazos cumpridos, promessas enxutas, debrief honesto após erros, contratos claros antes do romantismo. Reduza promessas públicas e aumente evidências discretas, cases, processos, documentação. Quando for contar uma vitória, priorize método e aprendizado sobre autoexaltação. Reputação silenciosa é antifrágil. Cresce mesmo sem aplauso, porque está ancorada no que você faz repetidamente.
não no que você diz esporadicamente. Antídotos contra a comparação e aprovação. Compare-se com o seu próprio eixo de 30 dias, não com vitrines editadas. Instale uma planilha simples com 5 métricas: limites honrados, horas de construção, janelas de decisão cumpridas, símbolos transformados em ação, latência de recuperação pós-gatilho. O número não é para vaidade, é para calibrar treino. Antes de aceitar convites brilhantes, passe pelo filtro de coerência. Isso reforça meus pilares? Qual preço objetivo pago? Qual sombra quer decidir? Que símbolo recente aponta direção? Se ainda houver ambivalência, adie 24 horas e peça contexto adicional. Aprovação rara vezes é gratuita. Quase sempre cobra do seu centro uma taxa que você só percebe quando já está fraco demais para dizer não. Higiene de palco. Crie uma política pessoal de aparições. Não aceite espaços onde o formato te empurra para a persona. Humilhação engraçada, debate de vaidade, promessa vazia de alcance. E escolha mesas onde seu método e sua entrega importam. Leve pauta própria, defina tempo de fala, recuse armadilhas de confronto estéril. Se o ambiente não respeita limites, agradeça e saia. Palco que pede sua integridade como ingresso não merece sua presença. Métricas que denunciam recaída. Aumento de checagens compulsivas, humor variando com notificações, retorno de comparações silenciosas, pressa crônica e dificuldade de sustentar não. Ao detectar 2 sinais por 3 dias seguidos, reative protocolo de dieta por 7 dias e converse com seu par de responsabilidade para reposicionar limites. Blindagem não é muralha, é manutenção. Não se trata de desaparecer do mundo, mas de aparecer com o eixo. Quando o seu valor vem do centro, você não precisa implorar visibilidade. Você a usa como ferramenta, não como identidade. Desafio: 72 horas. Implemente 7 dias de dieta de estímulos com 2 janelas de checagem. Silencie 30% do seu feed e promova 10% que te fazem praticar. Execute um experimento de ausência de 24 horas. Redija sua política de reputação silenciosa em uma página. Pilares, rituais, critérios de convite. E defina 3 critérios de corte para ambientes corrosivos. Registre diariamente uma microvitória de coerência e uma decisão tomada pelo seu eixo, não pela sua persona. Amor próprio maduro não é conquista individual que se guarda no cofre. É força que transborda e reorganiza o campo ao redor, mas sem necessidade de palco, discípulos ou validação performática. A diferença entre quem constrói legado e quem constrói culto está na intenção. Legado nasce do compromisso de devolver ao coletivo o que a individuação ensinou, enquanto o messianismo nasce da persona inflada, que ainda precisa de adoração para se sentir inteira. Este bloco organiza como transformar seu processo em impacto sustentável, criando círculos de evolução com contratos claros, transmitindo maturidade sem dependência e blindando-se contra o narcisismo disfarçado de liderança. O objetivo é triplo: multiplicar sem inflar o ego, elevar sem criar seguidores e inspirar pela entrega, não pelo teatro, porque transmitir e os perigos de não fazê-lo. Individuação que não se compartilha pode virar isolamento intelectual ou espiritualismo estéril, e amor próprio que não gera impacto corre o risco de virar egoísmo sofisticado. Jung sabia que o self não é solipsista. Ele busca expressão no coletivo, e quando você integra sombra, alinha ego ao centro e estabiliza limites, naturalmente surge o impulso de devolver, ensinar, orientar. Mas aqui mora o perigo. Se a transmissão vier antes de você ter raízes no próprio eixo, vira performance compensatória e você acaba reproduzindo dependência emocional com roupa de mentoria. Transmissão saudável exige 3 pré-requisitos. 1. Você não precisa de seguidores para validar seu valor. 2. Você tem protocolos testados que geraram resultado mensurável em você. 3. Você está disposto a ser confrontado, corrigido e descartado quando o aprendiz crescer além de você. Sem esses 3, você não está transmitindo, está alimentando a persona com plateia cativa. Círculos de evolução.
estrutura, contratos e anticulto. Círculos pequenos, 3, 8 pessoas, funcionam melhor que massas, porque permitem confronto honesto, cobrança mútua e exposição vulnerável sem se perder no ruído. Monte grupos com 3 contratos explícitos desde o início. 1. Confidencialidade total e sem julgamento moral, porque a sombra só aparece quando há segurança. 2. Cobrança de ação, não de intenção, com métricas claras e revisão semanal. 3. Rotatividade de liderança e ausência de guru, onde todos ensinam, todos aprendem e todos podem propor ajustes no formato. A regra de ouro é: se alguém começa a idealizar você, interrompa imediatamente. Nomeie a projeção e redirecione o foco para o próprio trabalho interno da pessoa. Círculos de evolução não existem para glorificar quem facilita, mas para acelerar a individuação de cada membro. O facilitador é apenas o zelador temporário do processo, não o dono da verdade. Transmissão por método, não por carisma. Carisma seduz, método transforma. A pior armadilha para quem está construindo amor próprio sólido é começar a transmitir pelo brilho pessoal, em vez de pela estrutura replicável. Documente seus protocolos. O que você fez exatamente para integrar sombra? Qual foi a sequência de limites que sustentou? Como você desenhou sua blindagem de agenda? Quais foram os erros e os ajustes? Transforme experiência em framework, framework em checklist e checklist em treinamento que qualquer pessoa com compromisso possa executar, mesmo sem você presente. Isso é antifrágil. Seu impacto cresce quando você sai de cena, não quando entra. E isso protege você do vício sutil de precisar ser necessário para se sentir importante. Método bem documentado dispensa messias e permite que cada um conduza a própria jornada com bússola emprestada, não com cordão umbilical. Mentoria horizontal. Par de responsabilidade avançado. Mentoria tradicional. Eu sei, você aprende. Tem prazo de validade e cria dependência se não for redesenhada. Adote mentoria horizontal. Encontros semanais de 30 a 45 minutos onde cada um traz uma pauta, padrão, limite, decisão difícil, símbolo. Expõe com franqueza, recebe confronto sem julgamento e propõe ação concreta antes de encerrar. A regra é que ambos lideram, ambos cobram e ambos prestam contas. Isso elimina a assimetria de poder que alimenta projeções e mantém a relação no plano adulto, não parental. Se você perceber que a pessoa está terceirizando decisões ou esperando que você resolva, interrompa, nomeie o padrão e devolva a escolha. Mentoria horizontal treina autonomia, não submissão, e preserva seu amor próprio porque você não se torna responsável pela vida emocional do outro. Legado silencioso. Entregar sem carimbar. Impacto real raramente tem sua assinatura visível, e amor próprio maduro aceita isso sem ressentimento. Ensine, oriente, facilite processos e libere as pessoas para seguirem sem precisar te creditar publicamente. O que você deu de verdadeiro fica no caráter delas, não no feed. Se o ego começar a cobrar reconhecimento, é sinal de que a persona ainda governa, e você precisa revisitar sombra e limites. Legado silencioso é antifrágil. Multiplica-se sem você precisar controlar a narrativa e libera energia para você se aprofundar no próprio processo em vez de gerenciar imagem. A pergunta que diferencia legado de narcisismo é: eu ficaria feliz se essa pessoa crescesse e nunca mais falasse de mim? Se a resposta for sim, você está construindo impacto. Se for não, você está construindo dependência. Protocolo de saída. Ensine as pessoas a não precisarem de você. O sucesso da transmissão se mede pela independência que gera, não pela lealdade que captura. Desde o primeiro encontro, deixe claro: meu objetivo é que você aprenda a tomar decisões pelo seu próprio eixo, não pelo meu conselho. Ao longo do processo, reduza gradualmente sua presença, de semanal para quinzenal, de quinzenal para mensal, até que a pessoa opere sozinha com revisões esporádicas. Celebre quando ela discordar de você com argumento sólido. Isso é sinal de individuação,
não de deslealdade. Ofereça um kit de saída. Os protocolos documentados, 3 livros, recursos-chave, indicação de 2 outros mentores e um convite aberto para retomar se houver necessidade real, não carência disfarçada. Esse gesto protege você de burnout emocional e protege a pessoa de dependência infantilizada. Métricas de impacto sem messianismo. Autonomia. Quantas pessoas do seu círculo tomam decisões difíceis sem te consultar? Replicação. Quantos protocolos seus estão sendo usados por pessoas que nunca te conheceram? Confronto recebido. Quantas vezes por mês você é confrontado por quem você orienta? Meta, 2+. Rotatividade. Quantas pessoas se formaram e seguiram sem dependência? Tempo livre. Sua agenda está mais leve ou mais pesada? Impacto saudável libera, não aprisiona. Desafio. 7-14 dias. Monte um círculo piloto de 3 ou 5 pessoas com contrato explícito de 3 meses, cobrança semanal e rotatividade de facilitação. Documente um protocolo seu, integração de sombra, blindagem de agenda, limites, em formato checklist replicável. Escolha um par de responsabilidade e proponha mentoria horizontal com pauta fixa. Identifique um lugar onde você está sendo idealizado e nomeie a projeção, devolvendo responsabilidade. Ao final de 14 dias, escreva uma página sobre qual foi a maior tentação messiânica que você sentiu, como a confrontou, e qual métrica de impacto você vai acompanhar para garantir que está transmitindo autonomia, não dependência. Amor próprio sólido não nasce de frases no espelho, mas do realinhamento entre persona, ego e self, onde a máscara deixa de governar, o ego se curva ao centro e a vida passa a ser organizada de dentro para fora. A jornada inteira pode ser vista como 4 marcos contínuos: confissão, iluminação, educação e transformação, com a sombra integrada gradualmente e os complexos perdendo poder porque foram nomeados, trabalhados e colocados sob limites e escolhas conscientes. Essa síntese torna críticas menos definitivas, reduz a dependência de validação e substitui reação por direção, pois o valor deixa de ser moeda social e vira princípio organizador do cotidiano. O idioma do self continua sendo simbólico, o que mantém sonhos, sincronicidades e imagens como bússolas práticas, não esotéricas, quando registradas e traduzidas por imaginação ativa com confronto da consciência. Comparação e busca de aprovação seguem como riscos estruturais. Então a blindagem do ecossistema de estímulos, a higiene de feeds e os contratos relacionais não são caprichos, mas manutenção de eixo. Propósito. Deixa de ser slogan motivacional e vira arquitetura mínima de valores em ação protegidos por agenda, rituais e janelas de decisão que impedem que urgências alheias devorem o que sustenta sua individuação. Quando esse eixo amadurece, legado não é culto ao eu, mas transmissão por método replicável que multiplica a autonomia em círculos de evolução com contratos claros e rotatividade de facilitação. O teste de realidade permanece. Menos ruminação e mais conversas diretas. Latência de recuperação menor após gatilhos, limites honrados de forma previsível e densidade simbólica convertida em ação concreta. Ritual de compromisso. Escreva à mão uma página começando com "A partir de hoje, meu eixo decide", descrevendo 3 limites inegociáveis, 2 ambientes a serem recontratados ou deixados e um valor mestre que organizará sua semana, porque a assinatura manual aumenta comprometimento e clareza de ação. Em seguida, faça uma sessão curta de imaginação ativa com um símbolo recente pedindo um único conselho operacional para as próximas 24 horas e cele-o com um gesto de até 15 minutos, ancorando a orientação do self no mundo concreto. Compartilhe esse compromisso com um par de responsabilidade e agende um check-in em 7 dias. Autonomia cresce melhor com espelho adulto do que com plateia. Desafio de 90 dias, 1:30. Instale o protocolo diário de individuação, vigília simbólica, confissão breve, limites em ação, ato de autenticidade, integração de sombra em 90S, imaginação ativa curta,
Revisão noturna com métrica, priorizando consistência sobre intensidade. Dias 1-30. Promulgue 2 contratos relacionais simples, feedback sem humilhação, prazos, respeito a limites. E acione o protocolo de saída em 4 degraus se houver violações repetidas. Dias 31-60. Aplique a blindagem avançada com dieta de estímulos, 2 janelas dia. Redesenho de feeds e um experimento de ausência pública semanal de 24-48 horas, trocando exibicionismo por entrega e estudo. Dias 31-60. Consolide o framework eixo nas decisões difíceis. Essência, integração da sombra, troca consciente, orientação simbólica, registrando o raciocínio em uma planilha simples. Dias 31-60. Inicie um círculo de evolução de 3 ou 5 pessoas com confidencialidade, cobrança de ação e rotatividade de facilitação para treinar a autonomia coletiva sem messianismo. Dias 61-90. Documente seus protocolos em checklists replicáveis e ofereça-os ao grupo, medindo impacto por autonomia gerada e não por lealdade a você. Dias 61-90. Reduza gradualmente sua necessidade de palco definindo uma política de reputação silenciosa, pilares, rituais, critérios de convites e celebrando evidências discretas de coerência ao invés de promessas públicas. Dias 61-90. Faça uma revisão de complexos quinzenal com scorecard 0-2 para consciência. Escolha e reparo, buscando cair menos e recuperar mais rápido, não nunca cair. Sinais de consolidação. Quando você percebe que está mais silencioso por dentro mesmo sob pressão, que não sai sem explicações excessivas e que relacionamentos tóxicos perderam o brilho, o eixo está pagando dividendos sem pedir aplausos. Quando símbolos se convertem em ações verificáveis na agenda e as comparações perdem tempo de tela, o self já está organizando a semana mais do que os algoritmos. Quando sua reputação cresce pela qualidade do que você entrega repetidamente e não pela frequência com que aparece, a persona foi reintegrada ao lugar de ferramenta, não de trono. Convocação final. Escolha agora 3 compromissos públicos para os próximos 7 dias. Um limite a sustentar, um contrato a propor e um símbolo a traduzir em ação, e avise seu par de responsabilidade ainda hoje. Se surgir ambivalência, adie 24 horas, aplique o eixo, consulte um símbolo por imaginação ativa e só então responda. Decisões grandes pedem critério, não pressa. Relembre diariamente. Seu valor não é moeda de plateia, é eixo que organiza escolhas, e cada sim coerente é um tijolo na casa do seu amor próprio inabalável. Comente abaixo qual será seu compromisso dos próximos 7 dias e qual ambiente você vai recontratar ou deixar nos próximos 30, porque a palavra declarada aumenta a chance de execução. Compartilhe este conteúdo com alguém que vive oscilando entre aprovação e silêncio e proponha um pacto de responsabilidade mútua por 30 dias. Inscreva-se para acompanhar a série completa e aplicar os próximos frameworks práticos de individuação, integração de sombra e blindagem do eixo em alto desempenho.